Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos, com muita alegria, iniciar mais uma reunião, mais um momento de estudo, de análise, de reflexão a respeito da nossa querida doutrina espírita. Nesse instante, então, procurando elevar os nossos pensamentos, buscando a corrente dos bons espíritos que trabalham em nome de Jesus, que aqui coordenam esse trabalho de amor, oferecendo-nos os recursos energéticos espirituais que nos sustentem, que nos tragam bem-estar, que nos tragam alívio, força e esperança. Por isso te pedimos, Jesus, que abençoe o nosso momento, permitindo que nesta casa a sua energia amorosa nos seja oferecida a mãos cheias, que cada um de nós possa absorver de acordo com suas mais urgentes necessidades o fluido necessário ao bem-estar, ao equilíbrio, ao otimismo, à harmonia e à paz. Que a sua energia poderosa, Jesus, possa abraçar com carinho todos quantos te buscam através desta casa, e aqueles que aqui não estão, mas que nos pedem orações, que eles também sejam abraçados em nome do teu amor, e que a sua paz fortaleça-nos dia após dia para os embates necessários da aprendizagem. Que a tua bondade, Jesus, abrace os mais sofridos, os mais desesperançados, os mais tristes nestes momentos de dor que a humanidade atravessa. É bem verdade que a tua vontade, que a tua misericórdia nos enche de recursos para vencermos os graves momentos que atravessamos. Que a tua bondade, que a tua paz, que a tua luz seja com todos nós, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Dentro do tema proposto para essa noite de estudos, nós vamos estudar uma grande contribuição da doutrina espírita no tema intitulado Liberdade e Livre-Arbítrio. Liberdade sempre fez parte das cogitações humanas. O homem sempre sonhou com a possibilidade de ser livre, com a possibilidade de mandar em si mesmo, de definir os seus rumos, de seguir vida fora de acordo com a sua vontade. E a doutrina espírita vem trazer luz a respeito dessa questão. No Livro dos Espíritos, no capítulo 10 das Leis Morais, intitulada Lei de Liberdade, ele inicia este capítulo perguntando se a liberdade absoluta, se a liberdade total, se ela faz parte das cogitações humanas. Se o ser humano pode sonhar com essa liberdade total. O que vocês acham? Tudo bem? Você queria pegar uma água para mim? Só eu esqueci. O que vocês acham? Nós podemos ser totalmente livres? Podemos desfrutar de uma liberdade total? Não, Braz? Por que razão? Você fala de desfrutar da liberdade total plenamente na Terra? Sim. Eu acho que é muito coisar nosso ego aí, né? Por que nós não podemos desfrutar dessa liberdade total? Isso aí são outros aspectos, mas tem uma questão que nos impede de sermos totalmente livres. Diz o Livro dos Espíritos, eu vou só dar um passo à frente, que somente o eremita no deserto poderia ser totalmente livre. Então, o que nos impede de sermos totalmente livres? A minha liberdade termina a partir do momento que eu
Isso significa o que, Geraldo? Vida em sociedade, vida em comunidade. Então, Luiz, Felipe, nós, como disse o Geraldo, nós não podemos pleitear uma liberdade plena, uma vez que o meu direito termina onde começa o do meu semelhante. Uma vez que nós estabelecemos a vida em comunidade, nós temos que nos adequar a essa comunidade. Para isso foram criadas o quê? Leis, regras, leis sociais, que nos dão, né, uma forma, um marco de ação até onde nós podemos ir. Então, sem chance de nós sonharmos com a liberdade plena. No deserto, aquele que vivesse só, ele teria possibilidade de ter essa liberdade plena, não é isso? De acordo, gente? Compreenderam por que nós, vivendo em sociedade, estamos sujeitos a regras, a normas, que nos impedem de ter uma liberdade plena. Isso está no Livro dos Espíritos, conforme eu disse, no capítulo 10 das Leis Morais. Mas, à medida em que o ser evolui, à medida que a sua inteligência se desenvolve, mais comprometido no cumprimento de leis sociais o homem está. Nós vimos ao longo da história da humanidade imensos absurdos que foram cometidos, principalmente os da escravidão. O que era a escravidão? No Brasil, nós tivemos a escravidão dos negros, mas a escravidão existiu sempre na história da humanidade, porque sempre que um povo dominava o outro, aquele que era dominado era incorporado àqueles outros na condição de escravos. Conta-se que na antiguidade, ainda na barbárie do conhecimento, somente os escravos trabalhavam. Ninguém que tivesse domínio da situação trabalhava. Então, o trabalho era pertinente somente aos povos dominados, escravizados. E isso está acabando a cada dia mais. Hoje, quando se localiza alguém trabalhando em condições adversas, em condições desrespeitosas, isso é catalogado como trabalho escravo e tem punições severas da lei. Então, à medida que o homem desenvolve, à medida que o homem evolui a sua capacidade de compreensão, mais responsável ele se torna, né? O termo negócio, o que é negócio, gente? O que é negócio? São atividades comerciais, né? Mas nesta palavra, no advento da antiguidade, essa palavra surgiu com o objetivo de negar o ócio, negar a parte que está descomprometida com qualquer atividade. Nós vemos, por exemplo, nos tempos menos remotos, em Roma, imensos desvarios de comportamento, justamente porque o povo não tinha que trabalhar. Tudo era oferecido a tempo e a hora para eles. À medida que a função comercial começou a trabalhar, o homem começou a ter interesses comerciais, então o trabalho deixou de ser pertinente aos escravos e passou a ser um direito e um dever. Apesar que lá no Velho Testamento, num dado momento, depois do advento Adão e Eva, que é uma forma figurada de falar, Deus já nos havia proposto o caminho do progresso, ganhando o pão com o suor do rosto, né? Só que durante muito tempo pensou-se que isso fora um castigo divino. Vocês já sabem disso, né? Que Deus castigou Adão e Eva falando que eles tinham que ganhar o pão com o suor do rosto, o que na verdade é o único caminho, né, para o progresso moral, intelectual, físico
do planeta Terra. Bom, a doutrina espírita, nos orientando a respeito do tema liberdade, diz que somente no pensamento o homem goza de liberdade plena. Goza mesmo? A gente tem o direito de pensar o que quiser? Não adianta o carro não, Machadinho. Não adianta o veículo não. A gente tem direito de pensar o que quiser? Até que ponto, Geraldo? No pensamento, seria a única forma que a gente teria de liberdade plena. Mas ela é verdadeira? Quando a gente entende que o pensamento emite ondas, e quando a gente entende que as ondas se conectam com outras ondas e que atingem outras pessoas, o nosso pensamento, nós temos liberdade plena no pensamento? Quando se fala em processos obsessivos, de influências de espíritos em relação à nossa vida diária, é talvez consequência, muitas vezes, de um pensamento livre, mas comprometido com alguma ideia. Então, quando Jesus afirma no Evangelho de Mateus, ele afirma em relação ao adultério, mas isso somente significa o comprometimento que nós temos com o pensamento. Ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Deve ter outras citações, mas essa é a que a gente conhece com mais facilidade. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhardes para uma mulher com os olhos da cobiça, em seu coração já adulterou com ela. O que significa isso? Que nem no pensamento nós temos liberdade plena. O nosso pensamento é a chave que nos liga a outras correntes. E é por aí que se estabelecem as ligações mentais, processos obsessivos, e daí tudo que acontece de ruim, suicídios, assassinatos, tudo mais através de conexões mentais. Portanto, segundo Jesus e segundo o Espiritismo, tomemos cuidado com o teor dos nossos pensamentos. Não somos livres, no sentido amplo, pois temos responsabilidade com eles. Alguma pergunta, gente? E ao sentir as influências, aí viu que é uma coisa que pode infringir a lei do Criador, aí busca a gente buscar a prece, para a gente ganhar força, para a gente não ficar dando muita vazão essa ideia adulta, O pensamento, Geraldo, ele até pode surgir em qualquer um de nós, O Braz falou das nossas dificuldades, do nosso grau de materialidade, da nossa indisciplina mental. Então, pode surgir, naturalmente pode surgir. A questão que seria bom é que nós não o acariciássemos, que nós não o cultivássemos, que nós não gostássemos dele. E aí sim, se nós tivermos vigilância, aí nós estaremos aptos então a mudar a sintonia do rádio, a mexer o ponteirinho do rádio, ou a digitar lá um número de uma emissora diferente, justamente para haver essa desconexão. Porque antes desse conhecimento, o que tem eu pensar? Ninguém sabe o que eu estou pensando? Sabe, aqueles que estão no mundo espiritual conectam com a nossa energia e sabem o que nós estamos pensando. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que não ficou bem claro? Então é difícil pra caramba, né? É difícil. Se você quiser transitar com uma certa segurança no mundo, você tem que ter uma vigilância dos seus pensamentos também. Dos atos e dos pensamentos. Dos atos em primeiro lugar. E dos pensamentos também, porque é através dos pensamentos que formam os atos. Dizem que até os suicidas, quando estão obsediados, antes de serem obsediados, eles já tiveram esse pensamento.
Exatamente. Aí junta a vontade, a fome e a vontade, né? Aí há uma conexão com correntes de espíritos em desequilíbrio, ou que nos querem mal, que nos desejam afugentar, que nos desejam prejudicar, inimigos que constituímos em outros tempos. Por isso a necessidade da vigilância, porque nós não sabemos como será essa nossa conexão. E talvez eu não ouvi uma palestra do livro, você fala do livro Coragem, não sei se é Emmanuel, ele fala sobre a vontade, né? A gente tem direito, como você pode direcionar o foco para lá, para quando desvirtuar, né? Você pode direcionar ela. Justamente. Bom, dando continuidade, nós vamos chegar na questão do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolhas, talvez represente o maior atestado de que Deus, na qualidade de pai, de educador, o maior atestado que Ele confia em nós, que Ele estabelece para nós uma direção, um rumo e nos oferece a oportunidade do crescimento, da experimentação, do erro e do acerto, e isso se faz ao longo da história. Na questão de número 843 do Livro dos Espíritos, pergunta aos Espíritos se o homem tem liberdade nos seus atos, se o homem tem a liberdade de escolher o seu caminho. Alguém sabe a resposta? Se ele tem a liberdade de pensar, ele tem a liberdade de escolher. Sem isto, o homem seria uma máquina, seria um produto lançado em série, né? E não é isso que é a realidade. Então, quando pensamos, temos o direito de escolher, né? Só que nós vamos observar, né, que no princípio do processo evolutivo, o homem pensa pouco e com isso escolhe pouco. Somos regidos nesta fase da existência pelos instintos. E o que é o instinto? Quem pode me ajudar? O que é o instinto? O instinto são forças que agem em torno de nós, visando a nossa conservação. Solta 2 ratos aqui dentro dessa sala e fala assim: fulano, Luiz Felipe, captura esse rato para mim, aqui dentro. O rato vai fazer de tudo para se safar. Um rato, uma formiga, uma barata, um caranguejo, o que for. O caranguejo ainda é mais lentão, mas ele vai tentar de todas as formas. O instinto é a combinação de atos irrefletidos visando a nossa manutenção. Então, na nossa trajetória, nós somos regidos pelo instinto. O animal é instinto? Na natureza, a mãe mais zelosa que existe é a galinha de pinto, né? Se você mexe com a galinha de pinto, ela usa de todas as formas para proteger a sua ninhada. Ela abre as asas, ela pica, ela dá unhada e ela realmente atemoriza. Daí os tempos, a hora que os pintinhos crescem, eles já deixam de ser parente dela e vão seguir viagem. A mãe deixa de ser mãe do pintinho, tem ele 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, não deixa. Então, isso demonstra a distância que, embora atrasados, a distância que nós já estamos daquela postura nitidamente instintiva. A ação instintiva é uma ação muito semelhante à de um animal. Quando Jesus disse: se alguém vos ofender numa face, apresentai outra, o que é que Jesus queria dizer com isso? O que é que Jesus queria dizer com isso? Você apanhar de um lado e virar para apanhar do outro? Será que é isso que ele queria dizer? Uma coisa instintiva, né? Isso que revida da mesma forma que recebeu é uma forma instintiva, né? Agora, a racional é diferente, né? Então, além do instinto, Geraldo, nós somos
capitaneados pela inteligência. A inteligência viria depois do instinto. E a inteligência ela é caracterizada por atos combinados, refletidos, apropriados a uma circunstância. Então, quando Jesus fala, se alguém nos ofender numa face, apresentai a outra face, ele queria dizer que a gente não agisse instintivamente, como é o natural na nossa vida. Hoje, a gente faz isso? Age instintivamente? Com muita frequência. E nos agrada esse tipo de atitude? Quando acontece com vocês, não tem um desconforto? Não tem alguma coisa de ruim? Quando a gente responde sem pensar? Quando a gente é agredido e responde no mesmo talo? Não acontece com vocês, não? Isso é quando se tem consciência que age dessa maneira. Isso, mas no nosso caso, eu já estou falando para nós, né? Eu tenho eu sinto muito desagradável quando eu ajo de forma instintiva. Por quê? Porque hoje nós já sabemos que existe uma outra maneira de agir, capitaneada pela inteligência. Então, quando Cristo fala apresentai outra face, o que ele estava querendo dizer? Conta até 3, ou conta até 2, ou conta até 1, ou conta até meio que seja, mas não haja na forma totalmente instintiva. Isso é um processo? É um processo. Nós vamos nos libertando disso à medida em que nós nos tornarmos mais senhores de nós mesmos, né? Então nós temos que impedir que o animal que vive em nós ainda, de forma muito grosseira e às vezes de forma muito furiosa, que ele não nos domine de forma efetiva nas nossas atitudes. É lento mesmo. Mas só que eu digo, Braz, que quando a gente age em desconformidade com isso, nos causa um grande mal-estar, né? Um grande pesar, pelo fato da gente já saber que não é aquela a maneira correta de agir. Que a gente poderia ter pensado, ter refletido, ou pelo menos ter tido um pouco mais de ponderação. À medida, contudo, que evolui a inteligência, deverá tomar o governo do ser, sabendo que a inteligência é um atributo exclusivo da alma e, por ser livre, é sujeita a erros. Enquanto o instinto é um guia mais seguro, porque ele visa a nossa conservação, ele visa a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar momentâneo, a inteligência é sujeita a erros, porque ela é um guia que nos permite fazer escolhas em sentido mais amplo. Progressivamente, a inteligência eliminará a força do instinto em nossas atitudes. Aí sim, aí alguém que nos bater numa face, nós vamos apresentar outra, porque aí a força do instinto já diminuiu o seu guante, a sua pressão, o seu mando sobre nós mesmos. Então esse é o caminho. Alguma pergunta, gente? E quando a inteligência fala, eu lembro de Paulo que falava, se sou fraco, somente Deus pode me fazer forte. Aí é que entra o conhecimento religioso, da fé, do evangelho, porque a gente não se esmoreça, né? A gente cresça, né? E a humildade é importante nessa hora. Sem dúvida. Hoje desde por dentro, né, que os pais ensinavam antigamente. Exatamente, né? Mas isso foi lá no Velho Testamento, isso foi lá na lei de Italião, né? Nós já temos 2000 anos de convivência com o Cristo e mais 150 anos, 160 de convivência com o Espiritismo. Bom, então o livre-arbítrio, quando Deus nos ofereceu a capacidade de escolher,
ele nos atestou que agora nós podemos escolher o nosso caminho, que nós podemos edificar os nossos destinos, dando ao ser maioridade. Por isso o livre-arbítrio se amplia à medida que o ser melhor compreende. E com isso, à medida que o ser desenvolve a sua capacidade de compreensão da vida e das leis do universo, ele fica mais bonzinho consigo mesmo ou mais rigoroso? Hein? No contexto dos nossos erros, à medida em que nós compreendemos melhor a lei de Deus, nós nos tornamos mais exigentes com o nosso comportamento, porque agora já temos uma visão mais dilatada, né? Quando, à medida em que o ser desenvolve, ele tem a possibilidade de construir, de edificar o seu destino, mas agora de uma forma mais rigorosa. Quando Chico Xavier se colocava naquela condição minúscula perante Deus e perante a vida, ele se auto-intitulava o cisco de Deus, ou um pé de grama no campo de futebol. Será que ele estava brincando com a gente? Será que ele estava querendo nos humilhar? Porque a gente fala, mas se o Chico é isso, e a gente o que é então? Né? Será que ele estava querendo nos humilhar? Não. É que a visão dele frente ao universo é tão mais bem postada do que a nossa, que ele realmente se via daquela maneira. Ele era realmente um cisco frente à grandeza do universo. Conta-nos Haroldo Dutra, que certa feita, eu já falei isso aqui, mas posso falar de novo, Chico pediu a ele que fizesse com ele uma incursão no universo. E combinado, determinada noite, ele chega lá e apanha o Chico, depois do sono, em espírito, e eles começam a fazer uma viagem pela Via Láctea. E a coisa foi se distanciando da Terra, e o negócio foi ficando tão gigantesco, mas tão gigantesco, tão assombradamente grande, que num dado momento o Chico falou assim, Emmanuel, me leva de volta. Me leva de volta, eu preciso urgente tomar um cafezinho lá na minha casa de novo. Isso aqui não cabe na minha cabeça. Isso é o Chico, né? Tal era a grandeza do universo que o Emmanuel estava mostrando para ele. Então, o conceito de livre-arbítrio, né, nós vamos conseguindo a possibilidade de escolher caminhos, de edificar o nosso futuro, agora de uma forma consciente. A escolha é livre, porém a colheita tem força de lei. Toda vez que nós escolhemos algo que pode não ser a melhor opção, mas é direito nosso, Deus permite. E nós vamos ver alguns exemplos aqui que como Jesus tinha absoluto respeito pelo livre-arbítrio. Embora mais tarde a gente vai entender que aquela não foi uma boa escolha, que não foi a melhor escolha, mas Deus permite, porque com erros também se aprende, e às vezes se aprende com mais eficiência. Então toda vez que nós escolhemos, vamos dizer assim, entre aspas, de forma equivocada, já está implícito que nós vamos colher o objeto da nossa escolha, que foi equivocada. Então, a escolha também, a colheita não será muito risonha, mas será também uma forma de aprendizagem. Por isso o homem tem direito de pensar e tem direito de escolher. Sem isso, ele seria uma máquina. Deus nos atesta a maioridade a partir das nossas escolhas e do compromisso que assumimos perante as nossas escolhas. Alguma pergunta, gente? A matéria pode nos influenciar na nossa vida? Durante muito tempo pensou-se, e até são palavras de Jesus, é claro que são, mas que merecem uma interpretação mais acurada. Vocês acham que a matéria, que a carne é fraca, gente? O que vocês acham?
A carne é fraca? Vocês acham que a matéria, ela pode nos influenciar a tomar atitudes menos convenientes? Ela pode nos influenciar a resvalar em situações que poderão redundar em colheitas desagradáveis? Vocês acham que a matéria tem essa força sobre o espírito? O que vocês acham? Trazer um instinto de conservação para o espírito aí que tomar ele. Talvez mais ou menos por aí. Não é por aí. Seja o espírito é fraco, a carne não, hein? Vocês já viram essa expressão, a carne é fraca? As sensações se manifestam. Hein? Já ouviram? Concordam? Não tem, mas eu senti as sensações está até Então vamos lá. A matéria pode nos influenciar? A carne é fraca? Predisposições instintivas são as do espírito antes de reencarnar. Corpos mais materiais dificultam a manifestação do espírito. Tá? Então, na verdade, quanto mais material o corpo, mais dificuldade o espírito tem para se colocar a cavaleiro daquele corpo. Mas as predisposições instintivas não são da matéria, são do espírito. As tendências, os arrastamentos a que o espírito se coloca, não são da matéria, são do espírito antes do seu renascimento, antes do seu projeto de vida. E significa o que, gente? O que significam essas predisposições instintivas? Significa o que perante a visão da reencarnação? Significa justamente o ponto onde nós temos que atuar, onde nós somos fracos. Não é isso que a reencarnação fala? Como nós não nos lembramos dos detalhes das outras vidas, o que Deus nos oferece? As tendências, as predisposições. E são elas que devem nortear a nossa luta pela vida fora. E a gente vai cair onde a gente é forte ou a gente é fraco? Onde a gente é fraco, onde nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. Então, as predisposições instintivas, as nossas tendências, elas não são da carne, elas são do espírito. Elas são do espírito materializado, porque ele está apresentando essas predisposições. Quando perguntado aos espíritos por que nós não nos lembrávamos das vidas anteriores, eles respondem que não, que Deus nos oferece as predisposições instintivas e é nelas que nós temos que trabalhar, onde estão as nossas maiores dificuldades. Entenderam, gente? Sem que a gente possa descarregar no corpo, na matéria, a responsabilidade pelos nossos desvios. Agora, a matéria facilita as nossas sensações de ordem material? Facilita, não tem dúvida. Aquele que tem uma ligação, um desvario na ordem do sexo, a prática do sexo desvairado, de certa forma, lhe alimenta a alma, na verdade não alimenta, mas aquele que tem a tendência ao vício da bebida, ou do cigarro, ou de um entorpecente qualquer, a prática, a sensação, lhe dá aparentemente um sentido agradável? Sim, aparentemente sim, mas nós entendemos que é por aí onde nós estamos evidenciando a nossa fragilidade. Deveria ser aí onde a gente deveria estar mais atento conosco mesmo, se o nosso objetivo é o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso. Por isso a música do Zeca Pagodinho não serve para nós. Deixa a vida me levar. A vida leva, mas não leva para onde seria o melhor. Leva para onde a gente quer, deixar-se levar. Se a gente quiser levar a vida,
tem que ter um outro empenho, tem que ter um outro embate, uma outra luta. Inclusive o vício da bebida, né? Não pode deixar que nos dá um lado, não, mas não. Tem uma cirrose aí e outras coisas mais. O pior é que é qualquer vício, viu, Geraldo? Até o do trabalho. É qualquer um deles. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Paulo, na Epístola aos Coríntios, nos oferece um conceito amplamente moderno, amplamente inserido dentro da ótica do Evangelho do Cristo e de acordo com a doutrina espírita. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Olha que sabedoria, né? Quando Paulo nos oferece uma gama de opções infinitas. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E o que dá para nós o sentido do que convém ou do que não convém? O que dá para nós esse sentido? O que baliza para nós o que convém e o que não convém? O conhecimento, né? O estudo das leis de Deus. Acho que na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, fala sobre a ciência, os vícios, ele fala da virtude, ele fala da ciência, ele fala da igreja. Eu sei que ele deixa, depois no final a caridade, ele deixa lá esmiuçadinho para a gente. Justamente. Então Paulo, consentaneamente ao que o Espiritismo viria a pregar de forma muito límpida e clara 2000 anos depois, ele fala assim que nós temos um direito de escolha livre, mas agora de posse de um conhecimento mais aprofundado, nós podemos saber o que convém e o que não convém, embora possamos ainda escolher. Ele continua, e na mesma epístola, no capítulo 10, essa é no 6, no 10, 23, ele vai mais à frente. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Aí agora, ele já está atuando numa outra vertente. Agora já não é o que não convém mais. Vamos dizer que ele já superou o que não convém. Ele já está buscando o que traz crescimento. Ele já está buscando o que edifica. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Então é interessante a fala dele, porque ela é numa progressão. Primeiro nós temos que fugir do que não convém. E depois nós podemos buscar aquilo que nos edifica, aquilo que nos oferece crescimento. Uma das mensagens mais lindas do Evangelho, se é que a gente pode dizer que tem uma mais bonita do que outra, é a mensagem do filho pródigo, que é um atestado vivo de Deus à nossa liberdade de escolha. A parábola do filho pródigo tem um atestado de respeito absoluto às nossas escolhas. Que ela começa assim, não vou estudá-la porque não dá tempo, mas ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um senhor que, tendo 2 filhos, um deles, o mais moço, chegou-se ao pai e disse, pedindo a ele a parte da herança que lhe cabia. Olha, interessante como que Jesus compôs a mensagem, porque o filho mais moço, exigindo a sua parte de herança, a herança que lhe cabia por direito de filho. E o seu pai, atendendo o seu pedido, lhe entrega os seus bens, a sua parte de herança. Já sabia o pai o que ia acontecer? Sabia, gente? O filho mais moço, menos experiente, menos gabaritado, exigindo o que era seu por direito de herança. Por quê? Porque ele era filho, e o filho é herdeiro. Então ele tinha direito de herança. E a mensagem ela é tão bem composta, que logo em seguida diz assim: e poucos dias depois, significando o quê? Poucos dias depois, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante.
Ou seja, é próprio da imaturidade, né, do filho mais moço. Poucos dias depois, sem um planejamento, sem um mais pensar, sem uma programação, precipitação, né? E como nós dissemos lá atrás, que quando ainda governados pelos instintos nós somos mais precipitados, quando já governados pela inteligência nós somos mais reflexivos, a gente vai pensar primeiro se convém, se vale a pena, se justifica. E poucos dias depois, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Distante de quem? Dos olhares do pai, né? Da vigilância do pai, da presença do pai. Mas será que o pai deixou de olhar por ele, apesar de ele estar distante? Ou será que o pai ficou sempre atento a tudo que estava acontecendo lá? O que vocês acham? Mas lá fora, de vez em quando, o pai olhava para ver se ele já estava retornando, né? Ele sempre olhava a direção dele e observava se ele estava de volta. Isso é você que está inventando, viu? Que não tem isso não. Porque a mensagem diz, Geraldo, que lá ele viveu dissolutamente. Olha como é que é a mensagem. O pai sabia que o trem ia dar alguma coisa de ruim? Sabia. Porque lá naquela terra distante, ele passou a viver desregradamente, por isso pródigo, gastador, esbanjador. E ele chegou o pau, né? Vivendo desregradamente. E quem vive desregradamente, o que acontece? Lei de ação e reação. Você pode escolher, mas você tem que colher o que você plantou. Você pode plantar errado, mas você vai ter que colher o que você plantou. E vivendo dissolutamente, acabou suas reservas. E ele passou a viver, a ter necessidades até físicas, necessidades até de passar fome. E Jesus foi tão magnífico na composição da mensagem, porque a mensagem ela era composta e compilada para falar para judeus. E a atividade daquele jovem desregrado, pródigo, ele desceu tanto, que a tarefa que sobrou para ele foi a de quê? Apacentar porcos. E o que é o porco para o judeu? Um animal imundo. O judeu não consome a carne do porco, por entender que ele é porco, que ele é imundo. Então aquele jovem, ele desceu num nível abaixo do imaginável. Ele foi apacentar porcos, é o que sobrou para ele. E ele naquela situação, conta na sua desdita, que a sua fome era tal, as suas necessidades eram tais, que ele tinha vontade de se alimentar com a comida dos porcos. Tal era o seu desastre. Então, numa linguagem bem moderna de hoje, nós podíamos dizer que ele estava no fundo do poço, ou talvez abaixo do fundo, que ele estava cuidando de porcos, o animal mais desprezível para os judeus que podia existir. Então veja bem, embora o pai soubesse de antemão que aquilo não ia prestar, que aquela escolha não ia ser de acordo, que ele podia ter uma estrada mais facilitada, mas o pai permitiu a sua escolha. O pai permitiu o uso, a liberdade da escolha e entregou para ele então a possibilidade. Ocorre que aquele pai, que significa Deus, é que nunca, por um segundo sequer, tirou dele os olhos, embora ele estivesse distante, o pai ficou ali vigilante, aguardando o momento, porque também tinha certeza que o momento ia surgir, o insight ia surgir. E quando ele está lá naquela situação crítica, ele reflete: meu Deus, os trabalhadores do meu pai, não fala meu Deus não, eu também estou inventando, viu, Geraldo?
os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui nessa droga de vida. Lá no meu pai todo mundo come. Aqui eu estou querendo comer comida de porco e não tem. Ah, não, eu vou estabelecer um plano, eu vou me levantar e vou para o meu pai. Vou pedir a ele que me receba. Mas não precisa me receber como filho, não, me receba como um trabalhador, porque eu realmente não mereço ser recebido como filho. Olha, como que a dor, o sofrimento já havia trabalhado o seu mundo. Nesse momento, ele ainda está no plano, no planejamento. E nós precisamos passar pelo planejamento. Mas em seguida nós temos que passar para a ação. E diz a mensagem, e levantando-se, dirigiu-se ao seu pai. Aí sim, Luiz Felipe, como o pai estava atento, quando ele deu o primeiro passo, falou, opa, agora eu posso encontrar, porque agora ele está pronto para me receber, para me valorizar. E a mensagem conta dessa beleza, desse momento. Então nós vamos retratar que nessa mensagem é a maior história de respeito à nossa liberdade. No livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, tem, até não é esse não, é no Seara dos Médiuns, de Emmanuel, uma página intitulada Jesus e Livre-Arbítrio, e eu vou pedir a paciência de vocês para me ler pelo menos algumas partes dela, para entender como que Jesus respeita as nossas escolhas. Em matéria de respeito ao livre-arbítrio, reparemos a conduta do Cristo junto daqueles que lhe partilham a marcha. Companheiro de João Batista, não lhe torce a vocação. Ele não ensina o João Batista como é que ele tinha que ser. Em circunstância alguma, encarcera espiritualmente os discípulos em atitudes determinadas. Os discípulos continuaram sendo quem eram ao longo da convivência com Cristo. Ajuda sem pedir adesões. Ensina sem formular exigências. Escarnecido em Nazaré, onde fixara a moradia, não procura evidenciar-se. Renova Maria de Magdala sem constrangê-la. Não ameaça Nicodemos, porque o doutor da lei não lhe compreende de pronto a palavra. Não exibe poderes divinatórios para impressionar o sinédrio. Isso aqui é magnífico. Permite que Pedro o renegue à vontade. Deixa que Judas deserte como deseja. Confere a Pilatos e Antipas pleno direito de decisão. Não impede que os amigos durmam no horto enquanto ora em momento grave. O sirineu que se destaca a fim de auxiliá-lo no transporte da cruz é trazido pelo povo, mas não rogado por ele mesmo. E ainda depois da morte, volvendo ao convívio dos irmãos de ideal, não tem qualquer bravata de interventor. Entende as dúvidas de Tomé. Quando Tomé fala para ele que precisava de ver onde ele havia sido perfurado no seu lado e os punhos, ele entrega com tranquilidade. E quando visita Saulo de Tarso às portas de Damasco, aparece na condição de um amigo, sem qualquer intuito de violência. Onde surge, o mestre define a luz e o amor em si mesmo, indicando no próprio exemplo o roteiro certo, mas sem coagir pessoa alguma, ou naquela resolução. Então nós vamos entender que naquele momento em que Pedro fala para ele que por ele daria a própria vida, e ele fala com tranquilidade, ainda hoje, Simão, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, mas assim com absoluta tranquilidade, porque ele sabia que um outro Simão renasceria após aquele momento. Então é muito bonita a história, de vez em quando a gente vê em algum filme por aí, quando Simão nega o Cristo pela 3ª vez que o galo canta, aí a ficha dele cai, e ele percebe a sua fragilidade. Mas aquilo transformaria o Pedro numa rocha realmente depois daquele momento. Não foi possível, apesar de 3 anos de íntima convivência, praticamente convivendo dia e noite com os discípulos,
que Judas compreendesse a mensagem do Cristo. E o Judas deserta e o entrega aos judeus. E o Cristo lamenta, porque ele estava escrevendo para ele um caminho de dor, de sofrimento, mas de uma volta mais longa, mas que redundaria num enorme exemplo de superação. Então Judas também, com muita dor e muito sofrimento, superaria. Mas Jesus não pega ele para a goela e fala assim: ô cara, você não está vendo a besteira que você está fazendo? Por respeitar as nossas liberdades de escolha. Então a doutrina do Cristo, ela é muito ornada de diversos exemplos. Então, que fique bem claro, ao escolhermos hoje, estamos determinando a colheita de amanhã. Então, pergunta-se, como pode o Espiritismo juntar num balaio só a fatalidade e o livre-arbítrio? O que é fatalidade? Quando perguntam aos espíritos se a nossa vida tem uma programação, eles respondem que tem. A nossa vida foi programada como um projeto, visando o nosso crescimento, de acordo com as nossas necessidades de aprendizagem. E ela está programada. Mas, apesar disso, nós somos proprietários da nossa liberdade de escolha. E apesar da programação, nós podemos não cumprir. E daí? E daí? É problema nosso. Quando Jesus se encontra com Públio Lentulus, numa noite na Judéia, ele procura Jesus de noite, porque ele era um senador romano muito famoso, muito prestigiado, e ele, com vergonha de procurá-lo de dia, ele procura à noite. E Jesus tem uma conversa com ele, fala que ele tinha uma filha doente na casa dele, que ela ia ser curada, mas não era por ele que ela ia ser curada, ela ia ser curada pela esposa dele, que era Lívia. Então Jesus fala: você tem um verdadeiro anjo na sua casa, e a sua filha vai ser curada. A sua adesão à nossa proposta do cristianismo, ela pode ser agora ou daqui a alguns séculos. Como diz assim, você escolhe. E naquele momento, está no livro há 2000 anos. Como o público baixasse a cabeça, Jesus diz a ele: você já fez a sua escolha. Ou seja, ficaria um pouco para frente. É a história que depois está grafada no livro 50 anos depois, mostrando o momento em que aí ele faz a escolha definitiva pelo Cristo. Então é muito interessante que a doutrina espírita conseguiu juntar num balaio só, que há uma programação, que se tudo correr bem, ela visa o nosso crescimento, combinado? Ela visa o nosso crescimento. Mas se a gente chegar aqui e quiser chutar o balde, é nossa opção, sabendo que tudo aquilo que foi montado, todo aquele cenário que foi montado em nosso favor, será desfeito e será adiado para um futuro. E no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus diz uma frase que está muito na moda aí, ela todo dia está sendo falada por aí: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estudando esse capítulo hoje, eu trouxe uma obra de Emmanuel, e ele fala que a gente precisa procurar a verdade, e não faces da verdade, e não flashes da verdade, que muitas vezes nós acreditamos que estamos de posse da verdade, mas nós não estamos de posse da verdade do Cristo, nós estamos de posse da nossa verdade, e é diferente. Então aqui nessa literatura de Emmanuel, só rapidinho para a gente terminar, que já está acabando, ele diz assim: não seremos libertados pelos aspectos da verdade, ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas. Muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto,
a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento e converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. E perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Essa mensagem está no livro Fonte Viva. Então, a verdade liberta, porque a verdade nos insere no verdadeiro conceito da vida. Não é as faces da verdade, mas é a verdade plena de quem está consciente. Por isso, a cada dia em que o indivíduo se torna mais possuidor da verdade, mais comprometido com a causa de Deus ele está. Fala mais e age menos. É esse o sentido que eu queria ter afirmado naquela hora. Então, o nosso livre-arbítrio, à medida que nós compreendemos, ele se torna muito mais rigoroso conosco mesmo, porque nós estamos mais comprometidos na causa do Senhor, na causa do Cristo, dessa escola abençoada terra. E só para encerrar, rapidinho, quando Jesus nos oferece o conceito exarado na parábola do joio e do trigo, ele está mais uma vez dando um atestado de respeito à nossa liberdade de escolha. O campo é a nossa abençoada escola terra. Poderemos ser joio ou trigo, de acordo com as nossas escolhas. E Deus permite que trigos e joios estejam juntos, indefinidamente, contudo, não. Até um determinado momento, que é chamado ceifa, até um determinado momento de avaliação. Então, quando nós entendemos hoje que a Terra passa por um período de transição, de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, nós já estamos antevendo o momento da ceifa. O momento em que aquele que quiser permanecer joio vai ter dificuldade de permanecer matriculado nessa escola, mas será jubilado desta e matriculado numa outra, de acordo com as suas necessidades de aprendizagem. Castigado? Não, apenas matriculado numa escola condizente com as suas necessidades de aprendizagem, recebendo todo o amparo da bondade de Deus, toda a sua misericórdia, atendendo a um desejo, a um direito de escolha de permanecer joio por mais algum tempo. Segundo nos informam os Espíritos, isso aconteceu no sistema de Capela, alguns 1000 anos atrás, quando lá também foi feito um processo de apartação da mesma maneira. Em tudo, na análise do Evangelho, nós podemos observar o respeito que Deus tem às nossas escolhas. Mas o Espiritismo vem dizer com muita propriedade que aquilo que a gente escolher, nós somos responsáveis pela escolha. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que possa ser melhor esclarecida? Estamos de acordo? De continuar escolhendo e agora cada dia melhor? Então, quero agradecer a vocês pela paciência e a bondade de Deus pela oportunidade. Vamos então fazer nossa prece de encerramento e logo em seguida nós vamos fazer o trabalho dos passes. Aqueles que desejarem tomar o passe podem permanecer assentados nos seus lugares e aqueles que não desejarem já estarão liberados após a prece final. Vamos então nesse instante, mais uma vez,
Agradecer a Jesus pela grande oportunidade que nos concedeu nesse momento, de desfrutar das energias poderosas do mundo espiritual. Pedindo-te, Mestre, que possa espargir a sua luz de amor em favor de todos nós, ajudando-nos a escolher aquilo que for melhor para nós, no campo da aprendizagem, no campo das aquisições espirituais. Ajuda-nos, Mestre, pois, a seguirmos em frente, de forma perseverante, buscando aquinhoar valores para a nossa alma, que sigam conosco por todo sempre. Que a tua bondade, Jesus, abençoe todos quantos te busquem através desta casa, e também os nossos irmãos que nos pedem oração e que têm os seus nomes registrados em nossos livros de preces. Muito obrigado, Senhor, que a sua paz seja com todos nós. Que assim seja.